O pessoal já está preparado. Carlos Bolsonaro e Carol Detoni devem compor a chapa do PL ao Senado por Santa Catarina. Informação confirmada há pouco por Flávio Bolsonaro, pré-candidato do partido à presidência da República, em um evento do PL, do Partido Liberal. Quem acompanha vai trazer os detalhes é o Misael Mainetti ao vivo, aqui em Os Pingos nos Is. Misael, seja bem-vindo, ótima noite a você. Conta então para a nossa audiência. Pode ser o fim da disputa interna no PL de Santa Catarina, porque a cada semana tinha uma informação, né? Várias costuras estavam acontecendo e agora a gente tem uma chapa puro sangue e o PP ficou de fora. Vou contar mais para vocês aqui em Os Pingos nos Is. Muito boa noite você, Caniato, e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. O anúncio foi feito hoje em um evento do PL. Então, por Santa Catarina, disputam a vaga pelo PL Carlos Bolsonaro, ele que é do Partido Liberal do Rio de Janeiro, e também Carol Detoni, ela que é do Partido Liberal em Santa Catarina. Essa confirmação foi feita em coletiva de imprensa e não tem participação, então, do PP, pelo menos nessa tentativa, nessa aliança que se falava até agora entre Valdemar Costa Neto, líder do PL, e também Ciro Nogueira, líder do PP, para tentar lançar um nome pelo PP, mas ficou fechado desse jeito. O que estava acontecendo até então? A gente sabia que eles estavam tentando lançar ou o nome de Carlos Bolsonaro por Santa Catarina ou da Carol Detoni e também o do Esperidião Amin, senador Esperidião Amin, ele que é do PP de Santa Catarina, só que o nome dele ficou de fora depois dos acordos realizados. A Carol Detoni, que foi uma parlamentar a mais votada em Santa Catarina, ameaçou sair do Partido Liberal se ela não fosse a candidata para tentar essa cadeira no Senado. A gente tem 2 cadeiras por estado e ela até fez essa ameaça, mas agora a gente tem a confirmação, então, destes 2 nomes. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, indicando o irmão dele, e nessa coletiva de imprensa ele deu motivos ali, falando do irmão dele, da relação com Santa Catarina, para tentar emplacar o nome, e da Carol Detoni, que já é ali também da região, então, para tentar essas 2 cadeiras. E a gente vai seguir acompanhando como que fica essa relação entre Valdemar Costa Neto e Ciro Nogueira, e até do senador Esperidião, depois destes anúncios. Caniato? É isso, valeu. Misael acompanhando os bastidores da política, essas articulações, os partidos tentando escolher os melhores nomes para a eleição deste ano. Valeu, Misa. Grande abraço, bom trabalho para você. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas eu sigo aqui com os nossos comentaristas para analisar a situação de Santa Catarina. Parece, viu, Luiz Felipe Dávila, que houve o que se chama de fechamento de questão. Flávio anunciou Carol Detoni e Carlos Bolsonaro para a disputa do Senado em Santa Catarina. Enfim, me parece que o PL acertou esse detalhe, mas claro que muita gente sairá chateada, decepcionada e frustrada dessa articulação que não deu certo. É verdade, Caniato. O PL fechou questão, então vai ter 2 candidatos às 2 vagas do Senado, Carol Detoni e Carlos Bolsonaro. O problema é que agora tem eleição para o governo do estado, que tinha que compor com outros partidos. Jorginho Melo tinha outra estratégia na cabeça, e isso vai criar problema para o governador Jorginho Melo. E isso pode fazer com que haja um rearranjo partidário em Santa Catarina e lance outro candidato. Não acho que vai ameaçar a eleição de Jorginho Melo, que está muito bem nas pesquisas. Mas, enfim, vai dar muito mais dor de cabeça montar o palanque para governo estadual, porque não há mais espaço para acomodar os partidos da aliança política. E um desses partidos que vai perder é justamente o PP. Por isso, teremos novidades, não na eleição do Senado, mas na eleição estadual. Pois é, o palanque de Flávio Bolsonaro está decidido em Santa Catarina, um palanque forte, né? Só que nem sempre o que você projeta se confirma na urna, né? Surpresas poderiam acontecer, né? Você, Musa, PL decidiu, lançará 2 nomes, Carlos Bolsonaro e Carol Detoni, 2 nomes de peso, né? Mas Esperidião Amin, se decidir
sair ao Senado também, é preciso considerar. É veterano e tem muita história no estado, né? É isso que eu ia falar, é veterano, tem muita história por lá. Meu irmão mora em Santa Catarina há 20 anos, então é um estado que eu frequento com bastante frequência. Tive a oportunidade outro dia lá conhecer a Fiesc, dar uma palestra. Realmente a mentalidade dos industriais de lá foi uma coisa que me impressionou bastante. Então é um estado que não é à toa que os números são destaques positivos dentro do Brasil como um todo, né? Então, o Espiridião, a mim, ele conhece muito bem, ele está nessa estrada há muito tempo, mas mesmo em meio a essa mudança que a gente está falando, eu acho que são dois nomes importantes, como você falou, tanto a Carol Detoni como o Carlos, né? E vale notar que Santa Catarina é um estado bastante conservador, um estado onde a esquerda é simplesmente marginal na parte nas urnas, pouquíssimo apoio da população como um todo. Então, eu concordo muito com o que você falou. O PL escolher não significa que as pessoas escolherão, mas pelos nomes escolhidos, pelo histórico deles, um pelo sobrenome, outro pela Carol Detoni, que teve um crescimento bastante sólido ao longo dos últimos tempos, como eu mencionei alguns dias atrás aqui, na minha opinião, pelo mérito dela, por um trabalho importante que ela vem fazendo, eu acho que são dois nomes com possibilidades incríveis de serem eleitos em Santa Catarina. Em outro estado, a gente poderia até pensar, pode ser que sim, pode ser que não deixando de lado que são nomes extremamente relevantes, mas em Santa Catarina, eu acho que a chance é bastante grande. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, a notícia que foi destacada pelo nosso repórter aqui em São Paulo, mas que trata da política de Santa Catarina. Flávio Bolsonaro anunciando Carol Detoni e Carlos Bolsonaro serão sim os candidatos do PL para disputarem em Santa Catarina. Você, Mota, o Mota falava, não sei como que essas discussões estão até hoje na capa dos jornais e dos portais de notícias. Parece, viu, Mota, que nós encerraremos por aqui, ou não, né? Acho difícil, Caniato. Meu palpite é que essa história ainda vai gerar muito comentário. E é curioso, né? Porque eu acho que a gente começou comentando o fato de que a deputada existia a ideia de lançá-la candidata, junto com o Carlos, depois essa ideia tinha mudado, a deputada ia sair, ia para o Partido Novo, se eu não me engano, né? E agora virou tudo de como era antes, ou seja, muito barulho por pouca coisa. Agora, Dávila, claro que a gente está falando de um estado, como bem disse o Musa, com características conservadoras. A população de Florianópolis e do estado de Santa Catarina costuma colocar no poder, sim, representantes de partidos de direita ou de centro-direita. Essa não é a realidade de outros estados, assim. Como o PL deve se organizar para diagnosticar o que precisa aquela localidade? Por exemplo, o PL vai lançar um nome no Rio de Janeiro para disputar com Eduardo Paes. Ou seja, cada localidade tem a sua característica, a sua peculiaridade. Como deve ser feito esse diagnóstico? 1 minuto. Justamente procurar nomes competitivos ou alianças partidárias para poder ter outros candidatos, principalmente os candidatos a deputado federal, estadual, falando no seu nome, nas pequenas cidades. Então, por exemplo, é um colégio eleitoral que nem Minas, são mais de 800 municípios. Você precisa ter um candidato competitivo em Minas, porque quem é que vai estar falando lá nos 800 municípios? O candidato vai lá, visita 1 ou 2 vezes o estado, 3 vezes, mas esse dia a dia, essa capilaridade depende de uma chapa muito forte. Então o PL, por exemplo, está com problema em Minas também, porque hoje o Nicolas Ferreira não quer sair, com razão, ele vai disputar a reeleição para a Câmara. Aí estão tentando ver se aprova o Cleitinho lá. Então fica muito difícil você fazer uma campanha presidencial se você não tem palanques fortes nos principais colégios eleitorais. Agora, quem está mais sofrendo com essa história, Caniato, é o presidente Lula. Esse, então, não tem nome forte em nenhum lugar, está desesperadamente tentando empurrar o Haddad em São Paulo, vai ter que se apoiar no Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Na Bahia, o candidato PT é um desastre total. O governo petista foi um desastre na Bahia. A Semineto está liderando com 52% lá. Então, assim, quem deve estar perdendo o sono com palanques é o PT. Eu entendo que o PL vai acomodar, PSD também, e certamente
os grandes partidos. Agora, o PT vai ter muita dor de cabeça para ter palanque competitivo.